O tema do 7º Fórum Globo News foi educação. Nós convidamos 6 especialistas para debater essa questão, que é a construção de um sistema de educação de qualidade para todos. Veja agora essa conversa franca, que afinal de contas resume a responsabilidade de um país inteiro para com as suas crianças e jovens. Esse fórum, particularmente, foi resultado de uma decisão nossa da Globo News a partir de uma série de 5 programas especiais que foram feitos sobre educação, em que a Globo News produziu uma radiografia possível dos vários problemas que enfrentamos aqui na educação fundamental, basicamente. Essa série de matérias foi um grande sucesso, a gente teve um retorno muito grande de interesse vivo da população e também do setor de educação, dos professores, dos alunos, dos pedagogos, dos diretores. E a gente gostaria que vocês vissem agora um pequeno resumo que nós pudemos fazer dessa série para quem não assistiu e que possa, então, digamos, começar a dar alguns elementos para o nosso debate. Neurologistas demonstraram que vários processos cerebrais importantes para o desenvolvimento das habilidades ocorrem na infância. Pesquisadores da Universidade de Chicago, entre eles o Prêmio Nobel em Economia James Heckman, estudaram o impacto da educação de crianças com menos de 6 anos de idade. O economista brasileiro Flávio Cunha, um dos autores do estudo, conta que todas as conclusões apontaram para a mesma direção. Investir na primeira infância é estratégico. Pelas estimativas, o Brasil tem 12 milhões de crianças com até 3 anos de idade. Menos de 25% delas estão matriculadas em creches. A fila para entrar em uma é longa. Em São Paulo, são mais de 100 mil nomes nas listas de espera. E conseguir uma vaga nestas instituições não é garantia de uma educação satisfatória. Durante a nossa série, visitamos uma escola pública na divisa da Paraíba com Pernambuco. No sertão de Pernambuco, uma escola que já ultrapassou as metas educacionais para o Brasil em 2021. A formação dos alunos dos anos iniciais está muito acima da média das outras crianças de escolas públicas e até ligeiramente acima das particulares. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, principal avaliação que é realizada, a nota geral da escola foi de 6,5 numa escala de 0 a 10. A média em Pernambuco é de 3,9. A brasileira de 4,4 nas públicas e de 6,4 nas particulares. Países desenvolvidos têm uma nota correspondente a 6 nesta avaliação. No ensino médio, o Brasil perde boa parte da matéria-prima da educação, os alunos. Comparando com uma empresa, somos muito pouco eficientes. É como se carregássemos um trem no ensino fundamental e chegássemos ao destino só com 30% da carga. De cada 10 crianças que entram na primeira série, só 5 saem do ensino fundamental, na 8ª série, e só 3 terminam o ensino médio. Isso significa que entre a primeira série e o 3º ano do ensino médio, você perde 70% das crianças do país, só nesse trajeto de 11 anos. Com Enem e vestibular pela frente, o tempo parece curto demais para aprender tanta coisa. Geografia, que a gente aprendeu sobre os pontos colaterais e colaterais cardeais e localizar coisas no mapa. Deixa eu ver, português, a gente aprendeu sobre linguagem verbal e não verbal. E deixa eu ver, o que mais? Teve aula de inglês, que a gente reviu o verbo to be. Até a gente completar que número?
A Fundação Carlos Chagas fez uma pesquisa para ver a qualidade das faculdades que formam os educadores. Mais de 160 instituições foram analisadas no período de um ano. As conclusões não são nada animadoras. De todos os cursos investigados, nós encontramos a disciplina alfabetização em 8% deles. Então, a formação inicial é o grande problema hoje. É um problema político para esse país, né? E eu não vejo muita atenção a ela, não, porque, na verdade, nós precisaríamos virar a mesa de uma vez nessa formação. Bernadette, que defende essa virada de mesa, está aqui entre nós também. Eu gostaria de chamar, então, para começar o nosso debate, reunimos um grupo de especialistas que podem ir bem no foco desses principais problemas. O nosso primeiro convidado, Ricardo Paes de Barros. Eu queria dedicar o tempo que eu tenho aqui para discutir um pouco a importância de nós trazermos mais meritocracia para a educação e o impacto que isso pode ter sobre a qualidade do professor. Ora, quando a gente fala de que temos que atrair novos talentos e os melhores talentos do país para a educação, todo mundo pensa que nós precisamos aumentar o salário médio dos professores. Mas a coisa talvez não seja... claro que aumentar o salário médio dos professores certamente vai ajudar a atrair os melhores talentos, mas pode ser que não seja a questão fundamental. Porque, veja só, no Brasil, que a gente sabe que é um país desigual, né, a maneira que a gente mede desigualdade a gente pega a distância média entre a renda de dois trabalhadores, pega dois trabalhadores aleatoriamente, pega a distância de renda entre eles e divide essa distância pela renda média dos trabalhadores. Se você fizer essa conta no Brasil, isso hoje em dia dá 55, mas costumava dar 60. Ou seja, quer dizer que se o trabalhador médio no Brasil ganha R$1.000, a distância em média entre dois trabalhadores no Brasil, distância de renda, é de R$600. Tá certo? Então, em média, se a remuneração média é 100, a distância entre dois trabalhadores pegos ao acaso é de R$600. Isso dá uma ideia do tamanho da desigualdade. Se você fizer a mesma conta para professores, a distância é 300. Ou seja, os professores no Brasil, eles são a comunidade mais socialista da face da Terra. Tá certo? Na verdade, se você for na Holanda, a distância é 450. E no Brasil é 300. E muito dessa diferença no Brasil é entre sistemas educacionais. Se você medir a distância dentro de um sistema educacional e dentro de uma escola, vai ser muito menor ainda. Ou seja, na verdade, nós damos muito pouco espaço para que o mérito se transforme em diferenças de remuneração. Ora, isso tem impacto? É claro que tem. Se eu tenho um jogador que pode ser jogador de basquete ou vôlei, e ele descobre que na liga de vôlei todo mundo ganha igual, e na de basquete as pessoas são pagas de acordo com o seu talento, ele vai preferir ser jogador de basquete se ele for talentoso, né? Então, a mesma coisa, se eu sou um professor talentoso, eu descubro que na profissão de professor todo mundo ganha igual, e na de advogado cada um ganha de acordo com o seu talento, eu provavelmente vou ser advogado. Então, não é preconizar pela desigualdade entre os professores, é só dizer que os professores estão dentro de um mundo competitivo, onde as outras profissões estão remunerando o mérito. Então, se os professores não remunerarem o mérito, eles vão perder os melhores candidatos. Eu tenho um problema, uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, que é por que no Brasil não se mexe com o ensino médio? Eu apareceu nesse resumo do programa da Globo News a descrição sobre o desastre que é o ensino médio no Brasil, a quantidade de pessoas que não conseguem completar o ensino médio. E o ensino médio brasileiro é uma aberração, não é? Porque ele talvez seja um dos únicos sistemas no mundo que exige que todo mundo estude tudo de um currículo gigantesco e tem que decorar aquilo tudo. No mundo inteiro não é assim. Quer dizer, o aluno, o jovem, quando chega aos 15, 16 anos de idade, ele tem opções. Não é? E em muitos países você tem um setor de ensino técnico profissional grande, não é? E o aluno que faz o ensino técnico profissional, ele não tem que fazer o outro. No Brasil ele tem que fazer os dois. Não é? E por isso o nosso ensino técnico não anda, porque o aluno, se ele não fizer o currículo acadêmico, ele não tem a titulação final do ensino médio que o mercado de trabalho exige e que ele precisa poder continuar estudando depois. O que acontece
na escola. Uma escola que chamou a atenção do Brasil inteiro quando uma tragédia aconteceu. Uma escola no Realengo e no Rio de Janeiro. Seria a primeira aula do dia na turma 1903. A matéria, Geografia. O professor Luciano se preparava para falar sobre as duas grandes guerras mundiais, mas os ensinamentos foram interrompidos pelos tiros, que partiram da sala ao lado. Na hora eu não sabia que eram tiros, né? Eu ouvi barulhos. E quando eu saí da sala, dei de cara com alunos se atropelando na saída da sala ao lado. E tentei impedir para que eles não se machucassem. Até então eu não sabia o que estava acontecendo. Eu cheguei a colocar a mão no peito, impedindo alguns de passar para não atropelar os outros. Quando de repente eu, olhando para o chão, observei que tinha uma criança com sangue, com a camisa toda suja de sangue. A primeira preocupação foi salvar a turma de 40 alunos. Entrei na sala, joguei todo mundo que tinha para trás, falei para todo mundo ir para o fundo da sala primeiro. Muitos alunos foram para trás da minha mesa, né, que era uma mesa grande, se esconderam ali no chão, abaixados. Os próprios alunos que estavam do lado ali, né, começaram a arrastar as cadeiras também, as mesas, para me ajudar a prender a porta. E eu fiquei na porta com o pé de lado para segurar caso ele viesse para poder empurrar a porta. Mesmo assim, o assassino tentou invadir a sala. Ele empurrou um pouco a porta e a porta estava travada. Eu cheguei a sentir pelo pé ele empurrando um pouco a cadeira nesse momento. Quando ele viu que tinha muitas cadeiras e olhou pelo vidro e não viu nenhum aluno, que eles estavam todos no fundo, deitados no chão, escondidos, eu acredito que ele tenha desistido pelo volume de cadeiras e mesas, que são mais de 40, que a gente botou tudo lá para frente lá. Quando teve uma chance, Luciano foi buscar socorro. Eu vi que ele voltou para dentro da sala e tinha parado de atirar por um momento. Então eu imaginei que ele tivesse voltado para recarregar a arma. Então eu abri a porta devagar. Então naquele momento eu desci desesperado, ainda escutei uns tiros atrás de mim, que eu não sei se ele atirou em mim. Eu desci correndo, passei na secretaria gritando para ligar para a polícia. Lá fora eu tomei um telefone de uma pessoa na rua, liguei. Quando retornou ao colégio, o atirador estava morto. Nenhum aluno dele se feriu. Uma das estudantes é deficiente visual e recebeu a ajuda dos amigos. Na hora que ela correu, os alunos ajudaram ela a descer e ela chegou em segurança, lá em braços, graças a Deus. Nesses últimos 5 meses, né, a nossa escola ela vem passando por uma transformação física e por uma inevitável transformação filosófica. E esse dia, 7 de abril, ele foi o dia assim, mais triste, talvez, da minha vida. O dia em que eu me senti assim, mais impotente como professor naquele dia para poder ajudar a minha escola. Talvez a gente só vá ter a resposta para esse episódio daqui a alguns anos, quando todo um trabalho que a escola desenvolve, ele for apreciado através de todo o processo que a gente está trilhando daqui para frente. A nossa escola, ela acabou ganhando uma notoriedade totalmente não desejada, como disse o diretor da escola, né? E eu vim para poder falar um pouquinho para vocês das transformações físicas que a escola está sofrendo e das transformações humanas que a escola vem sofrendo, né, em busca do resgate da escola, em busca do resgate do nosso cotidiano, né? Tudo isso, na verdade, só demonstra aquilo que todos nós já sabemos, né? É na escola que se forma uma sociedade. E é na escola que se forma a cidadania do nosso país. Os que ingressam nos cursos de pedagogia e licenciatura, a gente já sabe, aqui no Brasil, estão entre os piores alunos da sua turma no ensino médio. Portanto, para muitos não é uma opção, mas uma falta de opção. Reverter essa situação passa, sim, por um aumento do salário do professor. Principalmente o salário inicial, como o Ricardo Paes de Barros falou aqui. Mas se a gente observar a evolução salarial do professor nos últimos 15 anos, a gente vai perceber que houve uma diminuição entre o salário de professor e o salário de outros profissionais. Mas isso não significou uma melhoria da qualidade da educação. Portanto, a atratividade de uma carreira, ela vai além do retorno econômico. Ela passa também pelo reconhecimento social dos seus profissionais. Se a gente pensar, né, aqui no Brasil, como que o professor é visto pela sociedade? Né? Eu estava reparando nos twitters, no tweet ali de uma pessoa falando sobre a profissão docente como vocação.
Essa é uma das visões que a gente tem sobre o professor. Ou a profissão docente é um bico, eu sou professor enquanto eu estou esperando para ser outra coisa, ou é uma vocação, é um dom. Muitos acreditam que não precisa saber nada específico para dar aula. Qualquer um pode ser professor. Outros acham que basta gostar de criança, ter compromisso social, que na hora H, na sala de aula, a inspiração baixa e ele dá uma boa aula. Uma profissão onde não é necessário nenhum saber específico, nenhuma forma de conhecimento própria dessa profissão, jamais vai ter um status elevado na sociedade. Não importa o salário que se pague ao professor, nesse caso específico. Alguém poderia pensar um médico ou um engenheiro atuando profissionalmente sem uma formação específica? Jamais. Por quê? Porque todo mundo acha que é difícil ser engenheiro ou médico. Requer uma série de habilidades, competências e conhecimentos para atuar como médico e como professor. Portanto, a gente tem que desfazer a imagem de que ser professor é fácil. Não é fácil ser professor. Não é fácil ser um bom professor. Há escolas que ainda sem ter essa oportunidade, que a Paula comenta, de formar professores a partir da escola de pedagogia dentro de sala de aula, nem conseguiram resolver os problemas de salário, nem esperaram as leis e os sistemas mudarem e já conseguiram obter notas bem acima da média nacional, como nós vimos na reportagem. Vamos ver de novo o caso da escola de Pernambuco, que conseguiu a média de 6,5, quando todo o resto do Brasil tem os 3,6. Na Escola Estadual Tomé Francisco, as vagas são disputadas. Com a serenidade de quem dá um passo de cada vez, a escola foi longe. Ivan, diretor da Escola de Lagoa da Cruz há 12 anos, disse que o ponto de partida foi ver onde estavam os problemas. O diretor pediu à própria mulher dele, formada em letras, para dar suporte aos professores. Josilene se tornou uma coordenadora pedagógica para os educadores. Assim, todos tinham uma interlocutora para tratar das dificuldades em sala de aula. João Lucas chegou aqui na idade de aprender o alfabeto. Hoje, no último ano do ensino médio, ele é o campeão nacional das Olimpíadas de Matemática. A prova é dividida em duas fases. Aí na primeira fase, uma prova de 20 questões, eu de repente vou lá e acertei as 20. Foi um negócio assim danado. Já fiz 6 edições da Olimpíada, sempre me preparei muito para as 6. Dessas 6 eu consegui 4 medalhas de ouro. Como é essa identidade? Como a escola faz esse relacionamento com a comunidade? O processo de gestão democrática participativo fortalece a adoção de prática que promove a interação da comunidade escolar, seja pela busca de parceiros internos ou externos. Na minha gestão, procuro atuar de forma colegiada, o que permite o desenvolvimento de projetos com a participação da comunidade, a qual entende que a escola é lugar de aprendizagem prazerosa, troca de informações e experiências diárias. A confusão mais comum é confundir alfabetizar com compreender. Isso é desastroso. Não é? Você pode ser analfabeto e compreender um punhado de coisas. Você pode ser alfabetizado e não compreender nada de um determinado assunto que você não conhece. Então, ler e compreender são coisas totalmente diferentes. Milton, quando ficou cego, as filhas dele liam para ele. Então, ele não lia, mas compreendia. Então, compreensão e alfabetização são dimensões dicotômicas, separadas. O Brasil confundiu isso há 30 anos, continua confundindo, e as crianças não aprendem a ler, como está aí documentado amplamente e mais recentemente pelo Todos pela Educação. A gente começa agora a nossa fase de debate, mas como o João Batista deixou várias provocações aqui, eu já passo a resposta de cara para o Ricardo, porque, afinal de contas, não temos, infelizmente, um representante do MEC, o ministro Fernando Haddad acabou não podendo comparecer ao nosso fórum, mas alguém tem que dizer, porque a gente patina nessas políticas sucessivamente. Quer dizer, não é a primeira vez, não será a última, que um grupo de pedagogos e de especialistas se reúne
reúne para discutir mazelas e problemas crônicos da educação, e há uma convergência sempre para o que acontece dentro da sala de aula, as dificuldades do professor para ensinar, as dificuldades dos alunos para aprender, porque é disso que se trata, afinal de contas, a educação. A sala de aula. As críticas às políticas são muito grandes, o governo quase sempre se posiciona na defensiva e os erros se repetem, é o que a gente vem constatando ao longo dos anos. Por quê, Ricardo? Você tem alguma resposta? Só mencionar uma coisa que eu acho que a Paula falou, dessa excepcional apresentação que ela fez, que eu acho que é fundamental para o Brasil. Quer dizer, o que ela falou é que ser um bom professor é uma coisa difícil, quer dizer, e que não é dádiva divina, é uma questão de você aprender a ser um bom professor. E nós precisamos de 2 milhões de bons professores para ter, como ela falou, um professor em sala de aula, em cada sala de aula. Então, acho que esse é o grande desafio de longo prazo do país, entender que um bom professor é uma coisa difícil, precisa ser valorizada e precisa ser construída em quantidade. Não adianta ter um pequeno número. Bom, tentando falar sobre a política educacional brasileira. Primeiro, que a gente não pode negar o sucesso do Brasil em educação. Segundo o PISA, que é uma medida mundial, nos últimos 10 anos o Brasil foi o terceiro país entre os 5 países do mundo que mais melhoraram a qualidade da educação. A nossa qualidade ainda é péssima porque a gente começou muito atrasado e não porque a gente não tem melhorado. Então, eu acho que nós temos melhorado e que a gente tem mostrado que é possível melhorar. Eu acho que a gente negar que a gente tem melhorado, a gente negar os sucessos que a gente está vendo aqui hoje e que estão espalhados aí pelo Brasil afora. Então, nós temos tido sucesso, precisamos de 30 anos de sucesso iguais a esse para chegar num nível razoável. Eu acho que houve avanços no resultado da educação, sim, não é necessariamente por conta de políticas públicas da educação. Né? Quer dizer, a primeira política pública para mudar o vetor da educação é você atrair e manter bons professores. Nós não temos essa política. Então, nós não começamos ainda. Todo o resto é resto. Né? Quer dizer, a escola começa a alfabetização. Nós não temos uma política para alfabetizar a criança. Está aí, rodou, tem a semana passada tem o resultado. Tá aí. Então, não temos. Nós não fizemos as coisas básicas. Fizemos coisas aqui ou ali. Né? Agora, se você me permite avançar, né, e quero fazer uma pergunta aqui no nosso professor, né, e, infelizmente, no meu estilo provocativo. Né? Então, nós temos a Prova Brasil, nós temos os resultados da Prova Brasil, e que mostram, por exemplo, em 2007, que 650 escolas no Brasil de 4º ano tiraram mais de 200 pontos, que é merreca, mas está direitinho. Né? Em 2009, os grandes avanços, temos 2.400. Em 2007 eram praticamente colégio de aplicação, colégio militar, etc. Em 2009 já tem um pouquinho mais de pluralidade. Aí a segunda pergunta e o Simão que me ajudou a fazer essa análise, né? Em quantos municípios estão essas 2.600 escolas? Se tivesse agrupada, tá bom, então tem um sistema de educação. Não, elas estão em 1.250 municípios. Ou seja, tem uma aqui, uma ali, aquela andorinha solta. Né? Quantos municípios têm pelo menos metade das suas escolas com essa nota? 12. E quantos municípios têm a maioria das suas escolas com essa nota? 1, que é Sobral, no Ceará. Quer dizer, o que esses dados mostram? Não é? Que nós sabemos muito bem, como o professor Ivan aqui sabe, fazer uma escola. Qualquer pessoa no Brasil tem ideia que acabou a escola, qualquer um que ganha na loteria ou melhora de vida, sabe, coloca o filho numa boa escola. Isso não é segredo para ninguém. O que nós não aprendemos ainda em 500 anos é fazer uma rede de escolas para atender esta população que é a nossa, do nosso país, que não é outra. Então, professor, minha pergunta é essa. Não é? Isso é uma andorinha que não faz verão, ou por que os outros colegas seus não fazem igual? O que falta e o que sobra na sua? Boa pergunta. A nossa escola, como todos sabem, também é uma escola pública. E eu acho que o que tem na nossa escola são justamente profissionais com vontade de mostrar ao Brasil que a escola pública tem jeito. Vocês vejam assim, a gente está situado justamente em uma das áreas mais pobres do Brasil, Alto Sertão Pernambucano, e a gente não cruzou os braços. A gente resolveu mostrar para o Estado, para o Brasil, que quando a gente
quer fazer educação diferente, a gente faz. Nós não temos recursos, não tem tanto investimento. É uma escola pública? É. Mas a gente tem na nossa escola professores, funcionários, ou seja, a comunidade escolar que alencou com prioridade mostrar para o Brasil que uma escola do sertão, discriminada, como muitas vezes pelo fato da situação geográfica, que ela pode oferecer aos nossos alunos uma educação de qualidade, sim. Houve aqui um diagnóstico bastante complicado a respeito da situação do professor, da formação. Como é que você conseguiu atrair bons professores para lá? Eles foram formados lá? Houve um curso específico? Houve um convite? Afinal de contas, qual é a diferença que fez lá no sertão? Os nossos professores, eles são da nossa região. Eles são do nosso distrito. Formados com as mesmas dificuldades. Formados com as mesmas dificuldades, passando pelas mesmas dificuldades. O que nós detectamos é que a gente precisava valorizar esse professor na sua formação. E a escola, preocupada com isso, começou a investir nessa formação do professor dentro da própria escola. Porque a educação a gente sabe que é complexo e que os resultados não aparecem de uma hora para outra. E como que vocês faziam isso? Então, a gente sentindo essa necessidade, aí a escola começou a detectar que áreas estavam fragilizadas dentro da escola. E aí, dentro dessas áreas aí, a gente começou a trabalhar o fazer pedagógico dentro da escola com a gestão pedagógica, com os educadores de apoio. E vendo isso aí, a gente também começou a monitorar e ver realmente se as formações que a escola estava dando, se estava chegando até o aluno. E com isso aí a gente viu o diferencial. Aí a gente viu os resultados começaram a aparecer e a gente está aí com os resultados que eu acabei de apresentar a vocês. E houve uma ajuda externa, uma ajuda do governo? Não, infelizmente, eu até critiquei algumas vezes que a gente sabe que as escolas que tiraram o IDEB baixo, o governo incentiva, assim, com muitos recursos, para que esse IDEB cresça. E a gente que já está com esse IDEB nesse patamar, é esquecido. Porque a gente também precisa manter, gente. Como é difícil, como tem que ter um investimento para elevar o IDEB, a gente precisa também ter um investimento para manter e melhorar. Né? Então, é isso aí que a gente também sente, essa necessidade e essa ausência de investimento em relação a essas escolas. Nós temos aqui a Paula, que tem uma experiência grande justamente em fundações ligadas a empresas que fornecem, digamos, auxílios em projetos pedagógicos, em formação de professores. Qual é a incompatibilidade que há aí? Já que vocês estão juntos, sentados lado a lado, gostaria que você explicasse melhor a crítica, professor, e a Paula explicasse que tipo de contribuição pode ser dada, além de uma reflexão como essa que você acaba de fazer, Paula. Eu acho que o grande problema é a falta de comunicação com a equipe da escola. Muitos projetos que chegam até a escola chegam sem a consulta dos professores que trabalham em sala de aula diretamente com o aluno. E, geralmente, muitos projetos caem, não estou falando da rede municipal, falo da educação no geral, que eu também sou da rede estadual, já trabalhei em outras redes. Os projetos caem sem a nossa consulta. Então, quando nós descobrimos a que se propõe aquele projeto, ele caiu de paraquedas para a gente. A sociedade é constantemente convocada a auxiliar a escola, mas isso é bem-vindo ou não é? Em que sentido? Quer dizer, qual é o casamento, a união que pode ser feita entre esse desejo que empresas, que a sociedade quer fazer com a escola e o que a escola está aberta para receber ou não, Paula? Eu queria só voltar num ponto que você falou sobre talvez uma incompatibilidade da formação para a cidadania e um pouco das coisas que a gente tem falado aqui. Eu acho que o que mais contribui para a gente ter cidadania no Brasil é ensinar bem matemática. Tá? Então, eu acho que a gente tem que começar a dar nome a essa palavra, né, cidadania. Então, um aluno que
aprende a mesma coisa numa escola pública da periferia que um aluno de uma escola particular, ele vai ter condição, né, de ter essa cidadania garantida. Então, eu acho que a gente precisa começar a dar nome ao que a gente chama de cidadania. E eu, por acaso, disse matemática, mas poderia ser leitura, se fosse João Batista que tivesse dado o exemplo. A segunda coisa, eu acho sim que existe essa percepção, né? Eu trabalho com formação de professores e eles têm essa percepção de que caem projetos. Como a situação ela é tão drástica, né? Todo o gestor de plantão, ele quer tentar ajudar a solucionar o problema. Então, existe sim essa tendência da escola ter essa percepção. E o que a gente aprende quando a gente olha para esses, né, países que têm funcionado, é que eles buscam fazer em conjunto com os professores, né? Eu acho que o professor tem essa sensação que cada um que chega tem uma fórmula mágica, porque a gente ainda está buscando essa fórmula mágica, e acho que ela não existe. Então, acho que a primeira coisa é nenhuma fundação tem a fórmula mágica, né? Ainda que algumas possam acreditar que tenham. Eu acho que no caso da Fundação Lehman a gente não tem essa crença. O papel fundamental para a melhoria da qualidade da educação é do Estado. Eu acho que isso também é claro. Não vai ser o terceiro setor que vai fazer essa mudança. Eu acho que ele pode propor projetos inovadores, ele pode trazer sugestões inovadoras para o país. Eu vou passar a palavra para você, Simão, e aproveito para fazer a pergunta da Nadjane Oliveira. Ela quer saber se você considera que o problema da prática docente desqualificada está diretamente ligado aos baixos salários. Pagando mais aos professores, o Brasil vai ter condição de ter uma educação digna e de qualidade. Esse assunto já foi abordado, mas volta aqui. Eu gostaria que o senhor também comentasse a questão salarial dos professores. Não, é porque eu Simão. Eu acho que há um consenso, né? Acho que todo mundo concorda que se você puder pagar mais ao professor é melhor, né? Mas você também sabe que pagar mais só não resolve o problema, né? Eu acho que porque você simplesmente aumentar o salário de quem não sabe ensinar, não tá capacitado, e como o Ricardo Paes-Barros colocou muito bem, se você não tiver um sistema de incentivos que premie o bom desempenho, né, fica todo mundo ganhando a mesma coisa em função, independente do resultado, e não vai ter muito resultado. Então, eu acho que ninguém é contra, e ao contrário, sempre que você puder aumentar o salário do professor é ótimo, né? Mas eu acho que é uma espécie de ideia que se você fizer isso, você vai fazer o resto, você não vai resolver, né? Eu queria aproveitar, posso? Claro. Eu acho que eu queria voltar ao tema do Enem, né? Porque eu gostaria de fazer uma provocação ao Ricardo, porque eu concordo com ele, é muito bom ter um sistema brasileiro, eu faço um concurso no Piauí, vou para o Rio de Janeiro, eu acho que tudo uma beleza. Mas o meu ponto era que esse sistema, ele é um sistema que ele cria uma uniformidade, ele impõe um modelo único para a educação fundamental, não é? E o Brasil não tem uma coisa que todos os países do mundo têm, que é um sistema diversificado e múltiplo de avaliação do término do ensino médio. Eu acho que essa questão é fundamental. Eu gostaria que ver o comentário do Ricardo sobre isso especificamente, né? E defender os aspectos genéricos do Enem, tem alguns aspectos que são positivos, mas o efeito dele negativo é muito mais importante, isso não se discute, né? Eu gostaria também de comentar a questão que o Batista mencionou um pouco, mas eu gostaria de reforçar o famoso sucesso do Brasil no prova do PISA, que até produziu páginas inteiras de anúncio do Ministério da Educação sobre o grande sucesso desse resultado. Você não consegue estabelecer, eu nunca vi nenhuma relação entre a política educacional do governo e esses resultados. O que eu vejo são iniciativas como essa de Pernambuco, que a gente está ouvindo aqui. Em muitos lugares do Brasil está pipocando iniciativas, em diferentes lugares, em que professores, algumas secretarias, algumas pessoas conseguem se envolver, conseguem bons resultados. Mas você não vê uma política sistemática que você possa associar a esses resultados, que, aliás, são muito medíocres. O Brasil melhorou um pouquinho, pode ter melhorado mais que outros, mas, como diz a revista Economist na época, de muito ruim para péssimo, ou de péssimo para um horror. Enfim, nós continuamos muito ruins. Não há nenhuma glória nisso, e a gente não pode fazer essa ligação. Eu acho importante mencionar essas coisas, porque a gente tem que entender
né, que nós temos problemas sérios que têm que ser enfrentados e não ficarmos contentes, deitados numa espécie de berços de glória, porque nós estamos indo para frente. Nós não estamos indo para frente. Nós estamos batendo num teto de vidro aí, que é o teto de vidro da qualidade, a gente não está conseguindo superar. Eu concordo inteiramente aqui com o Simão de que, na verdade, o ensino médio no Brasil, a minha visão, que eu acho que concordo um pouco com o Simão, é que o Enem é a melhor coisa que a gente tem, dado que a gente tem o ensino médio que a gente tem. Mas a gente devia mudar totalmente o ensino médio que a gente tem, na linha do que o Simão está falando, e depois que a gente mudar o sistema médio na linha do que o Simão está fazendo, a gente pode mudar o Enem na linha do que ele está falando. Mas eu digo o seguinte, dado que eu tenho ensino médio que eu tenho, o melhor que eu posso fazer é o Enem. Eu acho que nós estamos atrasando a reforma do ensino médio. O Pronatec, concordo também com o Simão, ele coloca a educação técnica em cima do ensino médio, que só tem condição de fazer essa educação técnica concomitante aquele cara que vai muito bem no ensino médio, que é o cara que, na verdade, não precisa muito de educação técnica, obrigado. Então, na verdade, sai do lugar novamente. Isso que o Simão está falando, eu concordo. Eu discordo dele de que o Brasil não esteja avançando em educação, e eu acho ótimo, na verdade, paradoxalmente, que nós não consigamos conectar facilmente o progresso educacional a uma política ou um limitado conjunto de políticas. Porque eu acho que a força da educação no Brasil é que ela está sendo feita de uma maneira impessoal e generalizada em todo o território. Então, é a ação de milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil que está fazendo esse progresso educacional. Eu acho que isso é uma força e eu acho que isso é um movimento mais sólido do que o MEC fazendo 2 ou 3 políticas e, com isso, movendo. Então, é o fato que essa dificuldade de identificar de onde vem esse progresso, eu acho que até em certo sentido, bom. Um progresso econômico que a gente não sabe de onde vem é melhor do que aquele que vem da produção de soja ou que vem da produção de petróleo. É exatamente um progresso econômico que vem de todo lugar. Eu acho que o nosso sucesso educacional vem de todas as partes, diretores como a gente tem aqui e ações as mais variadas. Eu acho que isso é saudável para um país que vai se desenvolver. É claro que dá uma certa aflição que a gente não sabe exatamente como nós estamos conseguindo isso, mas eu acho que é positivo. Há uma pergunta aqui do Rafael Bear, que comenta que São Paulo unificou o currículo escolar e criou etapas a serem cumpridas pelas escolas. Isso não é um bom caminho para compensar a má formação dos professores. Eu faço essa pergunta para você, Paula, e se alguém tiver mais algo a acrescentar, porque eu acho que isso é uma questão bem importante. Dado que os professores não atendem completamente o oferecimento de bons conteúdos, então o currículo mais rigoroso seria uma solução? Eu acho que até independente da qualidade do professor. Eu acho que um currículo nacional ou expectativas claras, estabelecidas a nível nacional, elas são fundamentais para guiar, né, o trabalho do gestor escolar, do gestor de um sistema, né? Felizmente, é uma das propostas do Plano Nacional de Educação, é o estabelecimento dessas expectativas, que seria aquilo que todos os países do mundo já têm, mas a gente ainda estava com dúvida se ela era importante, que é o que o aluno tem que aprender no final de cada etapa. Quem estava com essa dúvida? Os educadores brasileiros. Eu acho que a gente ainda não tinha clareza de que era fundamental essas expectativas existirem, né? Até um pouco pela discussão da autonomia que o João Batista levantou. Quando você delegou a autonomia à escola, você disse, você tem autonomia, inclusive, para estabelecer o conteúdo e as expectativas de aprendizagem dos seus alunos. E hoje a gente já percebe que até pela questão da equidade, se eu quero dar oportunidade igual, como que eu posso deixar isso na mão de cada escola definir? Não seria justo. Não seria justo. Eu tenho muitas dúvidas se o Brasil hoje, dado o grau de contaminação ideológica da questão, tem condição de fazer isso centralmente. Eu vejo com mais otimismo iniciativas, né, de São Paulo, de Minas, de outros estados que comecem a fazer isso, testem isso para isso convergir em alguma coisa lá na frente. Eu acho que hoje, se entregarmos para as corporações que dominam todo o debate educacional no Brasil, como é o PNE, inclusive, né, isso vai sair mais do mesmo e não vai avançar. Essas coisas etéreas, fluidas, né, extremamente genéricas ou ideológicas.
Agora, em algum momento, sim. Você pega, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que é uma federação, né, e que os estados lá têm bastante autonomia em muitas coisas. O Brasil é uma federação esdrúxula porque o município foi erigido à categoria de ente federativo. Então, aí já é complicado. Mas, nos Estados Unidos, eles levaram 12 anos, né, para chegar agora a uns parâmetros básicos, a uns estándares que eles chamam de linguagem e matemática, não mais do que isso, depois de muito tempo. Né? Agora, chegaram como? Avaliando o que tem no resto do mundo, copiando, adaptando, traduzindo, não é? E aí tiveram alguma coisa. Agora, é muito mais fácil, por exemplo, você ler, você que não sabe inglês, esses estándares, do que ler os PCNs, por exemplo, em português. Né? Então, quer dizer, mas o Brasil não tem ainda essa clareza. Então, eu acho que seria muito perigoso hoje entregar isso ao governo federal, ao MEC, a condição, porque ele vai chamar a raposa para cuidar do galinheiro, como tem feito em tudo. Mas quem teria que fazer, então? Eu acho que as iniciativas dos estados, e fazendo, e testando, e aprimorando. Pelas secretarias de educação. Pelas secretarias estaduais, e isso convergindo aos poucos e destilando. Eu sinto que isso já está acontecendo, João Batista, de alguma maneira. E eu fico pensando, se você estabelece que só quem pode, quem tem capacidade técnica instalada na sua Secretaria de Educação, possa ter acesso a expectativas nacionais de aprendizagem, ou a expectativas de aprendizagem, o que vai acontecer com os 5.500 municípios que não vão ter condições de fazer isso? Então, eu acho que o papel do MEC, nesse sentido, ele é fundamental, porque ele acaba servindo de... Pois é, mas o MEC não consegue se livrar das corporações. Ele aumentou tudo no MEC hoje, a corporação, ou acadêmica das federais, essas do Estudo da GAT, ou os sindicatos. Se ele não se libertar disso, ele não tem legitimidade para cuidar. Entendeu? Quer dizer, ele se tornou de uma federação que é representativa numa representação corporativista. Então, não sai nada daí. Não tem como. Qual, na opinião de vocês, eu pergunto da forma mais ampla possível a essa mesa, é o que tem que ser atacado imediatamente? Eu acho que nós temos uma situação em relação ao professor que é complicada, porque, por um lado, a gente sabe que você não... O professor é a peça fundamental. Se você não envolver o professor, não é se ele não tiver um bom trabalho, não fizer não tiver comprometido e fazer um trabalho competente, a educação não vai melhorar. Por isso mesmo, há uma pressão muito grande sobre os professores. Vamos avaliar os professores, vamos formar os professores, vamos dar o currículo. E os professores se sentem ameaçados. Todo mundo está se metendo na minha seara. E há uma resistência. Né? Então, é como que há um mal-entendido aí. Eu acho que, de fato, você tem que... a sociedade tem que entrar mais, tem que intervir mais e tem que trazer os conhecimentos, as experiências de outros países que o Brasil não tem. Né? Porque os professores nossos, eles são muito voltados para eles mesmos. E se sentem ameaçados e se defendem. Né? E acham que são desvalorizados. Mas, na verdade, eu acho que o movimento todo é no sentido oposto. Você tem que valorizar o professor. Porque ele tem que valorizar, qualificar, né? E formar, porque é a peça fundamental. Né? Agora, de alguma maneira, você tem que comprar a adesão, comprar ou adquirir, ou conseguir ou conquistar a adesão dos professores a esse projeto. Né? Porque enquanto ele estiver resistindo e achando que tudo que vier de fora é uma ameaça, né? Esse problema não vai ser resolvido. Esse é um problema muito, muito comum em toda a América Latina, várias partes do mundo, que os professores, ao mesmo tempo, são muito importantes e são um fator, às vezes, muito forte de resistência e de oposição a melhoras e a mudanças. Quando você consegue envolver a corporação, a comunidade, os professores, nos processos de mudança e de melhoria, as coisas andam. Se você não conseguir, elas não vão andar, porque você não pode melhorar a educação se os professores são contra. Não tem jeito. Então, é um processo longo, mas ele tem que avançar, ele tem que mostrar resultados e tem que haver um convencimento, e a participação dos professores é importante nesse processo. No que diz respeito assim, de como fazer, não existe uma receita pronta. Porque se nós tivéssemos, a gente poderia pegar essa receita e implantar em todas as escolas do Brasil, estava resolvido o problema da educação do Brasil. Até porque cada escola ela tem uma identidade, ela tem uma realidade diferente. E eu acredito também, Mônica, que mesmo que ele diga que não exista uma receita ou que não exista uma bibliografia, que foi o que guiou ele, né, claramente a fala dele, quando ele descreve como a escola dele chegou nos resultados, foi o foco nas práticas pedagógicas, no trabalho que o professor faz na sala de aula, né, que não surpreendentemente é o que gerou a melhoria do resultado. Então, eu acho que se tem uma lição aprendida, pelo menos para mim, com relação à sua escola, é esse.
Né? Professor, aluno e quadro negro. Não, foco no professor. E até tem uma dúvida, porque você diz, a gente tenta garantir que a formação do professor chegue no aluno. Vocês observam a sala de aula? Sim, a gente monitora, inclusive, a sala de aula. A gente, através do fazer diário, do planejamento, do registrar, da atividade do aluno. Então, isso aí faz com que a gente tenha essa dimensão do fazer pedagógico do professor, se realmente está atingindo e está chegando ao nosso aluno. Isso é uma inovação. Isso não é prática corrente no Brasil. Então, incorporar isso seria, para mim, uma forma de melhorar os resultados, porque eu também acredito exatamente que é isso que garante. Quer dizer, ele tem um controle do trabalho do professor, né? Ele sabe... controle é palavrão, mas enfim. Sim, eu gostaria de ver o controle, que dá a entender controle até assim... e cartilha, foram 2 lições hoje aqui. Dá a entender que assim, ele é pressionado a fazer, né? Mas não é um controle assim, sob pressão, não. É um controle assim, compartilhado, porque a gente está nesse monitoramento para ajudar o professor, entendeu? Para fazer com que isso aí chegue realmente e o professor possa desempenhar da melhor maneira possível o seu trabalho. Porque a gente também está lá para apoiar, para ajudar. Existem algumas questões estratégicas, e que não são muitas, tá certo? Que precisariam de uma decisão política mais forte, no sentido de marcar algumas diferenças. Aqui apareceram algumas coisas. A ideia de um currículo de qualidade, que pode ser a nível estadual, que é possível a nível nacional, mas tem que ter currículo. Essa é uma questão importante. A questão de você associar desempenho a um sistema de incentivos que reconheça e valorize o desempenho é outro ponto. Você lidar com a questão da alfabetização a sério é outro ponto. E o ponto que eu mencionei, que é enfrentar o problema do ensino médio da maneira que ele está. Não são muitas coisas, mas isso você precisa de liderança, você precisa de governo que resolva enfrentar o problema e levar uma mensagem para o país onde você tem que tocar. Se você não lidar com essas questões fundamentais, você vai ficar o tempo todo discutindo plano nacional de plano, inclusão, não inclusão, coisas genéricas, você não vai andar de maneira mais decisiva. Você vai continuar esse movimento, que é um movimento espontâneo da sociedade, que vai produzindo alguns resultados, mas não na velocidade que a gente gostaria. O interesse desse debate é justamente esse. Com os problemas bem claros na nossa frente, somos capazes de atacá-los, analisá-los, de debatê-los cada vez mais. Eu agradeço muito, em nome da Globo News, Simon, Ricardo, Luciano, Paulo, Ivan, João Batista, agradeço a todos vocês.